Vocês estão acompanhando aí tudo que está acontecendo, né? E eu garanto que muita gente tá louca para saber as novidades. O que vem, o que deixa de vir, como vai ser essa semana, né? Como é que vai se comportar o governo brasileiro. Ao longo desse domingo a gente vai fazer uma sequência de lives aqui para vocês, lives mais curtas, até para poupar um pouquinho o dia, né? Ontem eu tirei o dia para descansar um pouco, que nós vamos ter uma semana extremamente conturbada, e hoje a gente já começa direto já a trazer para vocês algumas novidades. Um abraço aqui para a Igreja Ministerial Deus é Justo, um abraço para todos vocês, Vânia Capelari, Virgínia Cruz Aragão, Bárbara Barreto, José Lima, e quem mais? Rosimere Constantino, Gedofredo também aqui presente, Beija-Flor. Beija-Flor fala para beber água, então vamos beber água. Beija-Flor tá no ritmo de carnaval, bebeu água, sabe? Então vamos tomar uma aguinha pra gente começar esse dia. Já temos 1.500 pessoas on time com 2 minutos e 50 segundos de live. E quem puder contribuir com o canal, esse daqui é o Pix do canal. Mais tarde eu vou colocar aqui o QR Code para quem estiver interessado em fazer um curso, né? Na próxima live eu coloco o link também abaixo na descrição para quem quiser fazer um curso de inteligência artificial, tá bom? Vamos lá começar? Eu quero trazer para vocês aqui um compartilhamento de tela e mostrar para vocês como que isso tudo está se processando. Vocês se lembram da história de Aquiles? Quem aqui se lembra da história de Aquiles, que foi representada em filme pelo Brad Pitt? Né? As mulheres apaixonadas pelo Brad Pitt devem até suspirar nessa hora. Né? Vocês lembram da história de Aquiles e de seu calcanhar, algo que ficou muito famoso, né, na mitologia grega? Pois bem, a gente vai mostrar para vocês o calcanhar de Aquiles do ministro Alexandre de Moraes neste exato momento. Olha só o que fala aqui a reportagem do Metrópolis, que saiu no dia 19. Por que a esposa de Moraes será atingida por sanções do governo Trump? E por que eu estou trazendo essa matéria para vocês? Agora vocês estão entendendo o nervosismo do ministro, o porquê que ele mandou Bolsonaro para uma prisão domiciliar, porque isso é a realidade, nós falamos isso para vocês desde o início, e tá aí, porque ele já sabe, o calcanhar de Aquiles dele foi atingido. E vocês vão entender tudo isso e o porquê da ira dele em relação a Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Olha só, vamos ler a reportagem para a gente se fixar nessa reportagem, depois eu vou trazer outras coisas para vocês lá no Crocodilo Reaça, e assim a gente vai se alternando entre os canais na data de hoje. O governo de Donald Trump suspenderá o vice de Alexandre de Moraes e da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal. E assim, para vocês que estão aí preparando a macarronada de domingo, olha só, vê se não dá ânsia, tá certo? Essa aqui é a moçoila. Tem bem mais cabelo do que o ministro, mas é esta aqui a moçoila que está posando toda feliz aqui, sorridente, ao lado do Lula. Essa é a nossa realidade hoje brasileira de como foi tomado de assalto o país. E espera aí que vocês vão ficar admirados com tudo que eu vou contar. O pessoal da comunidade privada já teve ontem um trechinho do que eu iria trazer para vocês. O governo de Donald Trump suspenderá o visto de Alexandre de Moraes e da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF. Os Estados Unidos colocaram uma lupa sobre as atividades da cônjuge de Moraes por avaliar que, por comandar o escritório de advocacia Barsi de Moraes, ela seria impulsionada pela atuação do magistrado no Supremo. Além da perda do visto, a Casa Branca avança para aplicar punições com impacto financeiro a Viviane por acreditar que a maior parte da renda do casal seria composta pela atuação da advogada. Washington também estuda impor tais sanções a outros ministros da corte cujas mulheres exercem a advocacia. Atualmente, as esposas de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes atuam no meio jurídico. E aqui, né, a gente vai tirar esse setup. Rubio anuncia a sanção com efeito imediato. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira, dia 18, por meio da rede social X, a revogação do visto de Moraes. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados na corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato, afirmou Rubio. Agora eu volto para vocês aqui, eu vou tirar esta matéria e ficar com vocês para explicar direitinho tudo isso. Tomar uma aguinha, né? Senão a Beija-Flor vai puxar a orelha aqui. Vamos lá para que vocês entendam certinho. Imagina que a Tidinha seja uma fiscal. Vocês que têm empresa, imagina que ela é uma fiscal da saúde ou uma fiscal de rendas e bate na tua porta para querer fiscalizar o seu estabelecimento. Ela começa a passar o dedo para ver se tem pó na prateleira, ela começa a verificar todos os rótulos para ver se tem alguma coisa vencida, ela abre o freezer, vasculha tudo, não encontra absolutamente nada. Nada, nada, nada. E de repente, ela encontra, no meio das coisas, um veneno para matar barata. Tá lá no banheiro do seu estabelecimento, um veneno para matar barata. E ela vem, a Tidinha, porque ela é brava, né, e ela é uma fiscal muito braba, mas ao mesmo tempo, assim, digamos que tendenciosa. E ela chega e fala, olha, eu não vi barata no seu estabelecimento, mas como você tem veneno para barata guardado lá no teu banheiro, eu vou te aplicar uma multa de R$1 bilhão.
Estou sendo honesto, R$1 bilhão. Aí você entra em desespero, mas como assim eu vou tomar uma multa de R$1 bilhão? Eu não tenho barata, tá tudo certo, esse veneno está ali justamente se vier uma barata. Não interessa, eu encontrei um veneno, tá aqui, eu vou te aplicar a multa. Mas o que eu faço agora? Não tem problema. Tá aqui o cartão da Tati Maia e ela vai resolver o seu problema. Porque a Tati Maia tem um escritório de advocacia e o marido dela, o Jorge, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então mesmo que o juiz aqui de primeiro grau, que o desembargador, entenda que eu esteja errado, o ministro, entenda que você esteja errado, o ministro vai te liberar. Eu pergunto pra você, isso é ou não é extorsão? Vocês acham isso justo? Vocês acham que isso é justiça? Então imagina que existe uma cadeia onde quem está na ponta fiscalizando, Ministério Público, a Receita Federal, a CARF, tudo que você possa imaginar das instituições, elas vão lá, proíbem o seu negócio de sair, proíbem as coisas de funcionarem, encontram um monte de dificuldades que na realidade não existe e de repente você é obrigado a recorrer ao escritório de advocacia de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ali vai ficar tudo em casa. Mas, por óbvio, esse escritório não cobra barato. Mas pensa bem, eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte, olha, a sua multa que a Tidinha aplicou é de R$1 bilhão, mas a Tati Maia, por 200 milhões, ela faz com que essa multa suma. E você, que já sabe que vive no país da injustiça, fala assim, bom, eu vou ter que pagar R$1 bilhão. Melhor pagar os 200 milhões para a advogada que é esposa do ministro. É basicamente isso que está acontecendo no Brasil de hoje. É basicamente isso que os americanos estão de olho. E quando isso aconteceu, vocês têm um caso típico, famoso. O X foi multado em R$10 milhões. Não pagou a conta, preferiu tirar o escritório do Brasil e proteger a sua então CEO regional, tirando ela do país. O que fizeram? Cobraram da outra empresa que tem um quadro societário e um objeto totalmente diferente. E buscaram essa multa. O Rumble teve multa aplicada. Talvez se tivessem contratado os escritórios de advocacia correto, isso não teria acontecido. Mas, Kleber, você está no ramo da suposição e isso daí pode lhe causar problema. Não, eu só supondo. Eu falei talvez. Mas eu consigo provar para vocês que isso acontece. Vocês querem ver? Vocês querem ver como eu provo que isso acontece na mais alta corte do país? E que isso se tornou corriqueiro, tanto no meio político quanto no meio jurídico? Para isso, obviamente, a gente tem a tecnologia. E nada como a internet. Vamos trazer para vocês esta manchete. Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes, diz jornal. Como assim, Kleber? Vamos lá para vocês entenderem essa treta. O Banco Master, vendido ao Banco de Brasília, BRB, contratou a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para representá-lo judicialmente, segundo a colunista Malu Gaspar do jornal Globo. Desde que foi anunciado, o negócio entre as duas instituições tem gerado problema, já que há dúvidas sobre a sustentabilidade de longo prazo do Master e o BRB é um banco público. O Banco Master, vendido ao Banco de Brasília, contratou a mulher do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, para representar judicialmente. Ao mesmo tempo, reforça a informação de que a gestão do Master procurou cercar-se de conexões com influência política. Procurados, o Master e o escritório Barsi de Moraes, no qual trabalham a mulher e 2 filhos do ministro, não se pronunciaram. Segundo o jornal Globo, pessoas ligadas ao banco afirmaram que Viviane representa o Master em poucas ações. O jornal também encontrou 30 processos com o nome de Viviane no STF, mas nenhum deles como representante do Master. Segundo dados indexados pelo site Escavador, Viviane Barsi de Moraes atua principalmente em processos de recuperações judiciais e falências em São Paulo e Minas Gerais. Alexandre de Moraes já participou de eventos patrocinados pelo Master. No ano passado, o ministro esteve no primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres pelo Grupo Voto. O Banco Master apoiou o evento e houve um debate entre Daniel Vorcaro, fundador da instituição, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Moraes também esteve num jantar em Nova York da Brasil Conference, organizado pelo LIDE e patrocinado pelo Banco Master. As conexões políticas do Master, por sua vez, aparecem em diferentes frentes. Como mostrou o Estadão, o banco tinha um comitê executivo formado por ex-presidentes do Banco Central. Segundo o colunista Lauro Jardim, também o jornal o Globo contratou no ano passado o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como consultor. Olha aí as conexões do Grupo Globo com Lula e Companhia Limitada. Guido Mantega é aquele que atuou no governo da Dilma e que afundou a economia do país. A ministra-chefe da Secretaria de Governo no período Bolsonaro, Flávia Pérez, então Flávia Arruda, é casada com um dos sócios de Vorcaro, Augusto Lima. E aqui eu volto para vocês. E aí, meus amigos, o que vocês acham disso? Ministro do Supremo, financiado
para viajar de jatinho o mundo afora agora. Não pode mais fazer palestra nos Estados Unidos, viu, ministro? Só para avisar, tá? A esposa joga o cartãozinho, junto com os 2 filhões, e aí você começa a ver por onde se escoa o dinheiro público. Um banco público adquirindo um banco privado falido, com um monte de passivo. E toda a discussão gira em torno, não, mas ela não atua aqui nessa causa. Tá, dá licença, vocês acham que ela vai colocar o nome numa assinatura no Supremo? É óbvio que não. É óbvio que não. Nessas horas ela só é consultora junto com os 2 filhões. E aonde está o problema? Eu vou mostrar para vocês o porquê da ira de Moraes em relação a Eduardo Bolsonaro e porquê da ira de Moraes em relação a Jair Bolsonaro. Para isso, a gente compartilha uma nova tela e vocês vão entender por que de tudo isso. Vamos lá? Vou pegar aqui uma reportagem lá de trás. Jornal Globo. Eduardo Bolsonaro ameaça Moraes e diz que Trump virá para cima dele e da esposa. Matéria do dia 12/7. Licenciado nos Estados Unidos, deputado questiona a razão de ministro não incluir o presidente Donald Trump no inquérito das fake news. Aqui a foto do Eduardo. Em publicação desta quinta-feira em seu perfil no Instagram, o filho de Bolsonaro diz que o relator da corte brasileira é um frouxo e que Trump vai vir para cima dele e da esposa dele. Por que o senhor Alexandre de Moraes não faz a mesma coisa com o Trump que fez comigo, que fez com Alan dos Santos e o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news? Questiona o político em vídeo gravado nos Estados Unidos. Em seguida, iniciou as ofensas ao ministro. Eu tô apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo, Alexandre de Moraes está com medo, Alexandre de Moraes está sem dormir porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky. A medida permite sancionar pessoas acusadas de crime como corrupção ou de violações graves dos direitos humanos, independentemente de sua nacionalidade. Em maio, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu abertura de investigação para apurar a suposta atuação de Eduardo para incitar o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contra Moraes. Nessa semana, o ministro prorrogou a investigação por mais 60 dias pelos crimes de coação e obstrução de investigação, atendendo a um pedido da Polícia Federal. No vídeo divulgado dessa semana, Eduardo disse que Trump é imprevisível e pode vir para cima da mulher de Moraes. Do jeito que o Trump é, a lei Magnitsky não vai vir só nele, Alexandre de Moraes, vai vir pegando provavelmente a esposa dele, o Fábio Shor, e outros atores da Polícia Federal. Não sei. Agora está tudo na mão do Trump. E ele é imprevisível. Pode vir para cima da PGR, alertou o deputado fazendo referência ao delegado Fábio Shor da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República. Vamos voltar aqui para vocês. Vocês entenderam agora? Vocês entenderam como os americanos já têm acesso à corrupção? Vocês entenderam que nós estamos diante de possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito? Pessoas que tornaram empresas, políticos e até mesmo pessoas físicas reféns através de sentenças programadas dentro do Supremo Tribunal Federal ou através do tráfico de influência que esposas de ministros utilizam nos seus escritórios. E aí vem a origem milionária. Agora vocês entendem por que ministro do STF dá pitaco na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF, por que ministro do STF tem faculdade em Lisboa. Vocês entendem por que ministro do STF anda com Patek Philippe relógio que custa centenas de milhares de reais. Vocês entendem como é que ministro do STF banca filha em Yale, uma das universidades mais caras dos Estados Unidos. Os americanos já sabem de tudo. E eles estão dando corda para eles se enforcarem cada vez mais. E isso vai vir gradativamente ao longo dessa semana. Se alguém acha que Trump está para brincadeira, se alguém acha que as sanções estão pesadas a 50%, aguarda só o que está por vir. Eles já sabem de tudo. Já sabem da movimentação. Agora imagina se você é um super traficante, movimenta bilhões. O Pablo Escobar do Brasil. Para quem viu a série Pablo Escobar, sabe como é que funciona. Vocês acham que as grandes quadrilhas contratam quais escritórios de advocacia? E os escritórios do amigo meu? Porque nós estamos falando de escritórios de advocacia diretos e aqueles que são feitas parcerias. E os escritórios que existem parcerias? Olha, eu não apareço, você assina, mas eu vou dizer, contrata fulano, que esse aqui vai dar jeito. E ainda diz como é que tem que fazer a petição. Olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Me parece que tem uns áudios aí de um certo ex-funcionário do Tribunal Superior Eleitoral que mostra muito bem como é que fabricam provas contra pessoas. Foi justamente neste calo que o presidente Bolsonaro e Eduardo pisaram. E eles sentiram. Porque esse calo está justamente no calcanhar do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros da corte. Vocês sabiam que o PGR era sócio do Gilmar Mendes, fundador da faculdade do Sapão? Ministro Gilmar Mendes, carinhosamente conhecido como Sapão nas rodas de bar, por falar assim... Pois é, quem diria que o Gonet era sócio fundador, portanto, tá tudo interlaçado, tá tudo interligado.
E aí você coloca o Congresso Nacional como refém. Olha, se lembra do seu primo que foi pego num determinado campo de aviação com um aviãozinho cheio de coisas? Fala para um determinado senador que se torna influente. Sabe seu pai que tem uma prefeitura cheia de escândalos, juntamente com sua família, e aqueles empregados fantasmas que você tinha no seu gabinete? Fala para um deputado que se tornou muito influente. Olha só, como é que eles atuam? Aí eu pergunto para vocês, o país chamado Brasil é uma democracia? O poder judiciário realmente funciona brilhantemente como a Globo, que contrata pessoas ligadas ao meio para defendê-la e para fazer parte do seu board, diretoria? Interessante, né? Mas no meio de tudo isso, existe um problema sério para esses caras. Esse problema é chamado internet. Por isso eles querem calar as redes, por isso eles querem calar você, por isso eles querem colocar o Bolsonaro na cadeia, porque eles querem ameaçar vocês. O mito de vocês está enjaulado dentro de casa. O próximo vai ser você. Se nós fizermos isso com ele, o que nós vamos fazer com você, pobre cidadão, que picha uma estátua com batom? E é justamente isso que os americanos perceberam. Alguns dados importantes do que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. A desculpa do governo o tempo todo é que a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos e não ao Brasil. Mas o que eles omitem nessa informação é que eles aumentaram mais de 30% a balança comercial com a Rússia, e o Brasil é deficitário hoje com o mercado russo. E de quem eles deixaram de comprar? Dos americanos para comprar dos russos. E assim financiar a guerra da Ucrânia a favor da Rússia. Por que esses caras defendem tanto grupos terroristas? Quem efetivamente causa o tumulto e o caos no mundo afora? E vocês estão achando que é só por conta do Bolsonaro? Não, não é. O problema é muito maior e está muito mais embaixo. O problema está na liberdade de cada um de nós. O problema é que o país, chamado Brasil, foi tomado de assalto. As pessoas agora estão sabendo o que está acontecendo. Muitos estão reclamando dos americanos. Olha, vai causar desemprego. Olha, as nossas indústrias são antipatriotas. Quem é antipatriota? Quem denuncia o que está acontecendo de errado no país para que autoridades internacionais exponham essa corja? Ou quem efetivamente é conivente e continua nadando em berço esplêndido com o dinheiro e o suor do povo brasileiro? Está aí a explicação por que se paga tanto imposto no Brasil. Eu conheci, durante a campanha de 2018, uma pessoa na cidade de Terenos, ali do lado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um artista famoso, que não se curvou aos caprichos de um diretor da Rede Globo de televisão, que tentou seduzi-lo. E por isso ele perdeu papéis importantes. Eu quero ver se eu consigo trazer para vocês, aqui, como um spoiler, eu vou mostrar de novo depois na outra live, mas eu quero ver se eu consigo pegar esta matéria que eu deixei separado aqui para vocês, desse ex-ator. Tá aqui no Instagram. E é uma pessoa muito bacana, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Uma vez eu conheci o pai dele, numa viagem indo para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando eu ainda era advogado. Mas ele vai trazer aqui para vocês só uma diferença. E vocês vão entender por que o Brasil virou refém dessa corja e por que Bolsonaro é tão perseguido. Aparentemente não tem nada a ver com política o que ele vai falar para vocês. Mas vocês vão entender as diferenças e por que nós vivemos do jeito que vivemos no Brasil. Presta atenção. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui dos Estados Unidos que eu nunca vi nada igual na minha vida. Tá? Vou mostrar para vocês, presta atenção. Senta, pega uma pipoca, senta, relaxa, tá? Acho que isso não tem no Brasil ainda. Você entra no aplicativo da Amazon, quem tem a conta na Amazon, né, Gabriel? Só quem tem conta não. Entra no aplicativo da Amazon, então vamos lá, vem aqui. E você compra um carro, meu amigo. Se eu apertar aqui, eu destruo a vida do Gabriel, eu compro um carro para ele. Você compra, por exemplo, aqui, um Hyundai desse Venue, você dá $1.000 de entrada e paga 300, sem burocracia, sem absolutamente nada, e paga $311 por mês. Você dá $1.000 de entrada, 72 parcelas de 311, aí você faz a conta aí, tá? Dá $23 mil mais ou menos. Isso a conta baixa, sai 19, ó, preço do 19 mil. Sai 22 mil. Sai por 22, eu tenho tudo explicadinho aqui, tá? Só que é o seguinte, você faz essa compra, eles vão te falar assim, então daqui a 2 dias você vai na concessionária tirar, você vai na concessionária e tira o carro. E aí você pega a sua placa que você já tem, que você pagou, e você vai lá e parafusa a sua placa, e pronto, e paga $40 de PVA. É isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Falou? Você não tem nada pra falar. O que acontece? Um carro que no Brasil custa algo em torno de 250, 300 mil reais, aqui nos Estados Unidos você paga cerca de $19.900, $20 mil. E no preço hoje do Brasil seria $110 mil. Você compra isso no aplicativo da Amazon. Dá $1.000 de entrada, o equivalente a $6 mil. E você vai pagar $311 por mês em 72 meses. Faça essa conta. Ao final de 72 meses, o que vai dar algo em torno de 5 anos e meio, você pagou, no total nesse carro, $22 mil.
você pagou cerca de 15% de juros em quase 6 anos. E $311 por mês vai dar menos de R$2.000 mensais. Vocês entenderam o custo do Brasil? O quanto nos roubam? Por isso que é uma cadeia, e para quem não entende, isso é o mecanismo. Nós estamos falando de um sistema onde o refém é o povo brasileiro. A burocracia é feita para que você não cresça. Você continue sendo refém do Estado. E para aqueles que fazem a conversão, eu vou voltar aqui e dizer para vocês. O salário mínimo aqui na Flórida, mínimo para você trabalhar como atendente no McDonald's no seu primeiro emprego, vai girar em torno de $2.000 a $2.500 mensais. Salário mínimo. Agora divide. Você, em cerca de 8 meses, economizando seu salário, você que trabalha em casa, você que mora em casa com a sua mãe, você compra um carro desse. No Brasil, esse mesmo veículo está, vamos colocar aí, R$250 mil. Salário mínimo, R$1.500 por mês. Quantos meses você tem que trabalhar para você comprar esse mesmo carro no Brasil? E será que depois de 72 meses, 6 anos, ele vai estar custando o mesmo valor? Ou só 15% a mais? Vocês entenderam quanto nós somos roubados no Brasil? Vocês entenderam quanto o povo brasileiro é refém? Mas tem gente que não entendeu ainda. Não entendeu o que de fato está acontecendo. Por que você continua sempre trabalhando de sol a sol e não consegue progredir no país como o Brasil? Essa é a diferença. As coisas estão aparecendo. Dinheiros na cueca, no sapato, guardados em casas. Agora vocês estão entendendo o que está acontecendo. E tudo isso tem uma origem. Se você faz parte do sistema e se dobra os joelhos a ele, você é amigo do sistema. Se enriquece facilmente, nababescamente, expondo o seu Porsche último tipo, milionário, nas ruas do Brasil afora. Agora, se você está trabalhando de maneira honesta, mostrando de fato o que está acontecendo, etc., cuidado, porque seu destino, no nosso país de hoje, pode ser a cadeia.